Bora lá, nação, reagir à vitória importantíssima do Flamengo pela Libertadores 1-0 em cima do Internacional. E gol dele, o rei dos clássicos, Bruno Henrique, que foi ovacionado pelo Maracanã lotado, mais de 68 mil presentes no Maraca. Tudo isso e muito mais. Linha de Passe traz todos os detalhes da vitória do Mengão. Convido você, se você for novo, inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Créditos na descrição para a ESPN. Dito isso, vamos curtir agora os melhores momentos da vitória do Mengão. As do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A escalação inicial, né? E a escalação inicial. Eu concordei com ela. Eu também. Eu concordei com ela. Então, assim, é um jogo de Libertadores entre brasileiros, oitava de final, tem rivalidade em jogo, tem pro Inter a temporada, a chance de título única, de verdade da equipe em alguma coisa grande. Então, eu acho que pro Flamengo tá bom, pro Inter nem tanto, mas eu concordo que tá aberto. Acho que entrando nessa questão da escalação inicial, né? Não sei se você concorda ou discorda. Bom, assim, não ótimo, tá? Sim. Não sei se você concorda ou discorda, mas assim, independentemente do gol do Bruno Henrique, que aí tem a escalação do Bruno Henrique, fez o gol, o engenheiro de obra pronta veio aqui e deu certo. Mas me parece que as opções do Felipe Luiz aí, até falando mesmo do próprio Bruno Henrique, foram muito bem feitas, né? Que as escolhas aí para saída do Flamengo no jogo foram boas, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Bom, primeiro que acho que assim, independentemente da escalação, pro bem e pro mal, esse foi um típico jogo do Flamengo de 2025. Tudo exatamente como costumam ser os jogos do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Muito mais volume de jogo do que o adversário. É algo comum a todos os jogos do Flamengo. Sim. Talvez um número de chances inferior a este volume, né, na proporção. Também é algo comum a todos os jogos do Flamengo. Muita segurança defensiva e poucas chances criadas pelo adversário. Comum a todos os jogos do Flamengo. Definição numa bola parada. Comum a muitos jogos do Flamengo. E acho que o mais importante para o torcedor e para o Felipe Luiz, a vitória. Também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme repetido, acho que para absolutamente tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outro momento, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, a tabela do brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa, e sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro. Se a gente for olhar de maneira geral, houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele. Toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba, e aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer, acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas... mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar, e são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Vitor, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente
nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você fala, por exemplo, Carrascal, chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo e você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo que tem muito a cara do técnico. O próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra, acho que foi antes, não sei se foi o jogo contra o Mirassol, o primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no segundo no foi contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. Por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, e é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade e pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, sim, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim, Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito, porque trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação, às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Tanto que no começo... Não tiveram inconsistente quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. E digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho, e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar, e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuel Lino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha que dirá chegar no Alan Patrick. Uhum. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. Sim. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Zupac pontuou. Sim. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho pro time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora,
É o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o Jean falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação, talvez... O Calçade está com a gente já. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? Uma atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era uma possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem o jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, o Carrascal um pouco mais adaptado, o Saul Niguez, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo o ideal da equipe, que era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam, então é um Flamengo diferente, que eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone. Não dá para jogar com essas referências no Flamengo, e ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados, não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início não dá, nem o Saul Niguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado, Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho, e quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. E o Inter esperando demais, porque quando você tem o Tabata, Alan Patrick, o Richard e o Wesley, não dá para ter esses jogadores apenas como marcadores. É importante que eles se dediquem, mas com a posse de bola o Inter tinha que jogar, e só buscou isso no segundo tempo. Em Porto Alegre vai ter que ser muito diferente. É pressão de torcida, o Inter vai para dentro da área. Finalzinho do jogo também talvez mostre um pouquinho do que vai ser o Inter no jogo da próxima semana. O Flamengo ainda não levou, o resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança, porque pode fazer 1-0, pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Vamos ouvir o Bruno Henrique na saída do gramado, também o Alan Patrick falou pelo Internacional. E tem mais jogador do Flamengo também que falou agora na saída do gramado. Vamos lá, são dois jogadores do Flamengo, um deles o Bruno Henrique. Vamos saber agora. Jorginho, vamos lá. Tudo bem, beleza? Mais uma vez decisivo, estrela em Libertadores,
tem jogo grande, chama o Bruno Henrique? Cara, acho que não. A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo. Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali, fazendo gol. Que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil, mas vamos em busca da classificação. Pelo que o time produziu, 1-0, a vantagem foi boa, poderia ter sido mais. O que você analisa? Olha, o importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo. Conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente. Acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior. Poderia, acho que, ter feito mais gol, mas não aconteceu. Mas temos total condições de ir lá também fazer um bom jogo e sair classificado. Valeu, Bruno Henrique. Obrigado. Vamos lá, Jorginho, queria que você falasse um pouco dessa sua estreia na Libertadores e pelo volume que o time teve, especialmente no primeiro tempo, a vantagem de 1 gol. É boa, foi suficiente para o Beira-Rio? Ganhar é sempre bom. A gente tem que seguir no caminho que a gente vem trabalhando e toda vitória é importante diante da nossa torcida, que fez um grande espetáculo mais uma vez, e seguir nesse caminho, como eu falei, que é a coisa mais importante, é a direção certa a seguir. Pô, a primeira partida a gente nunca esquece, foi especial, uma vitória na frente da torcida, que fez um belo espetáculo. Valeu, obrigado. Para conseguir reverter esse resultado, que é mínimo, mas é um resultado que ainda precisa virar agora, né? Eu acho que fizemos um segundo tempo melhor, né? No primeiro tempo tivemos muita dificuldade de controlar o volume de jogo deles. Tivemos dificuldade de reter a bola, de fazer uma transição, trabalhar no campo de ataque. E no segundo tempo acho que conseguimos equilibrar mais isso, tivemos oportunidade, crescemos em algumas oportunidades ali. Mas nós sabemos a qualidade do Flamengo. É um time que fica muito com a bola. Agora é a gente ajustar, estudar ainda mais a equipe deles, ver como a gente pode atacar os pontos fracos deles e é isso, na nossa casa impor nosso ritmo, né? Vamos estar diante do nosso torcedor. Depende somente da gente, né? Uma vitória na nossa casa mínima. A gente leva para os pênaltis, mas temos condições de fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Foi um castigo esse jogo pelo primeiro tempo, que o Inter, como você falou, deixou um pouquinho de jogar e permitiu a pressão do Flamengo. Sim, sofremos, né? Quando estivemos ali com a bola, não conseguimos, né, sair da pressão deles, não conseguimos, né, reter ali um pouco mais da posse, tirar esse volume, essa pressão. Mas eu acho que serve de lição. Sofremos um gol de bola parada, né, que acabou aí decidindo no caso de hoje. Mas da mesma forma podemos fazer na nossa casa. Eu acho que temos que também aproveitar esses pontos de bola parada, assim como em outros jogos. Esses detalhes aí nos ajudou. Acho que na nossa casa é trabalhar para a gente também estar forte em todas as frentes. Valeu. Já quero falar aqui sobre o Alan Patrick, mas para acionar o Calçade mais um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente vai ter que liberar o homem, né? Claro. É claro que você tem um elenco vasto, com muitas opções, te dá a condição de trabalhar de acordo com cada adversário, com cada jogo. Para isso ali tem Bruno Henrique, o Pedro e tudo, mas mediante as circunstâncias, a situação do Pedro e o que o Bruno Henrique pode resolver e tem resolvido às vezes que entra, né? Como uma opção ali. Tá cada vez mais difícil para o Pedro retomar o espaço nesse time do Flamengo, Calçade, ou não? Eu entendo que tá difícil. Porque é o seguinte, eu até citei isso durante o jogo, no segundo tempo, teve uma pressão do Bruno Henrique, o Bruno Henrique correu 20 metros, ele pressionou o zagueiro deu um bico. A bola saiu pela lateral, o Flamengo recuperou, saiu pro jogo, a bola retorna para ele e ele finaliza no gol. Então, olha o que uma pressão, que não foi nada assim, que acabou com a vida do Bruno Henrique. Apenas ele foi em direção ao jogador e a bola foi jogada para fora.
porque teve que ter uma ação muito rápida. Então, um simples gesto, um encaixe, algo muito simples, favorece a equipe. Se o Pedro não consegue realizar isso, não faz parte do jogo dele, mas pode estar na cabeça do treinador. E aí a escola do Filipe Luís, que é uma escola... O Filipe Luís é um jogador brasileiro, que terminou sua carreira no Brasil, mas este treinador Filipe Luís construiu toda a sua ideia de futebol jogando no futebol europeu e tendo grandes treinadores. Então ele acredita nesse jogo que o mundo inteiro joga. Não é que, gente, é só no Brasil. O mundo inteiro joga. E jogador hoje que vai para a Europa é o jogador que é capaz de jogar com a bola no pé e jogar sem a bola no pé. Aqueles que só jogam com a bola no pé ficam aqui. E vão ficando, mesmo sendo muito bons. Porque esses dois momentos são fundamentais. São fundamentais. Então, é só um exemplo. O Pedro precisa... Tudo bem, é um jogador que não está acostumado, mas ele pode se dedicar. Ele pode demonstrar interesse por esta oportunidade e pela intenção do treinador. E a gente não tem visto. Eu olhava a escalação do Flamengo hoje e o Pedro aparecia, mas ninguém ficava debatendo o Pedro, né? Era só Luiz Araújo, Plata. E aí, quem que vem pro jogo? Vem o Bruno Henrique. Eu acho que está cada vez mais difícil. Isso só tem a ver com o Pedro. Sim. Não tem nada a ver com o Felipe. Porque, eu acho que na ideia atual de jogo, com o Pedro jogando na função dele, seria na posição do Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique jogando mais recuado na linha de 3, com o Pedro jogando mais adiantado, ele pode fazer a marcação que o Felipe quer. E acho que, jogando com o Arrascaeta, apesar do Arrascaeta também não conseguir fazer, o Arrascaeta deixa o máximo possível dentro do que ele consegue fisicamente nessa marcação. E o técnico identifica isso. E o com bola dele compensa. Eu acho que o Pedro poderia entrar nessa mesma linha de raciocínio, mas ele não tem conseguido, ou não tem se esforçado, ou não está fisicamente apto. Fato é que ele não faz como é necessário. E tem uma segunda questão que eu acho que pesa muito. Tecnicamente, depois da volta dele à equipe, ele não faz a diferença. Eu acho que esse é o ponto, assim, para um cara que... Por enquanto, óbvio. Pro tipo de time que o Felipe quer ter, pro tipo de jogador que o Pedro que não é um cara que vai ficar pressionando o tempo inteiro, e é uma questão de característica também, para compensar ele não ter o que o Felipe quer que ele tenha, ele tem que entregar um gol pro jogo. Pra valer a pena. Fala, beleza, isso aqui eu não vou conseguir fazer, mas olha o caminhão de gol que eu te entrego. Olha quantos pontos isso gera pro Flamengo. E os outros jogadores têm que mostrar pro Felipe juntos que esse pequeno aumento de vulnerabilidade do Flamengo em marcação alta vale a pena na hora de conseguir o resultado. E aí, o Felipe é pragmático. Então, primeiro, o Pedro, depois da lesão, não tá entregando. Mas ele teve poucos minutos. Mas o Felipe vê ele treinar e vê ele jogar. Não tá entregando o número de gols que compense abrir mão do seu potencial de pressionar. 2, ele já tem o Arrascaeta, que ajuda mais o time do que o Pedro, e ele tem que fazer uma escolha entre um dos dois. Quando ele tem os dois aptos a jogar, ele tem que fazer uma escolha para ter... Ok, eu vou ter um jogador que pressiona menos. Quem é que me entrega mais, mesmo sem pressionar? O Arrascaeta ou o Pedro? Arrascaeta. E outra, a concorrência que tem no elenco. Então você tem hoje o Bruno Henrique, que até por causa da idade, da sua estatura, da sua impulsão fenomenal e das opções que o Flamengo tem pelo lado, consegue suprir o Pedro, marcando muito mais e tá no momento mais decisivo. Então acho que todas as linhas de raciocínio para justificar uma presença do Pedro se sustentam muito pouco. A verdade, né, Zupa, é que assim, a única coisa que fez com que houvesse em determinado momento um clamor pelo Pedro foi na hora que ele entra no Fla-Flu e faz o gol no final, e aí já começa aquela coisa, tá vendo? Voltou. Olha aí o Filipe Luís, como é burro, como pode, como que ele deixa o Pedro no banco, como que o Pedro não joga... Porque ele entra e faz o gol, e a gente sabe que as coisas são assim no futebol brasileiro, então se amanhã ele entrar num outro jogo e de repente fizer um gol no finalzinho, vai haver uma parte da torcida clamando pelo Pedro como titular, mas eu acho que assim, o treinador ele tem que olhar para tudo, ele tem que olhar para os treinos também, que é algo para o que o Filipe Luís olha, e quando ele tem aquela manifestação que gerou tanta polêmica, ele fala muito da maneira como o Pedro estava treinando, ou melhor, deixando de treinar. Ele tem que olhar para o desempenho do Pedro na temporada de maneira geral, e a verdade é que desde que voltou daquela lesão maior, o Pedro nunca conseguiu ser aquele mesmo jogador, e ele tem que olhar sobretudo para o elenco que ele tem.
Então, é claro que isso não vale só pro Pedro. No Flamengo isso vale para qualquer um. Qualquer um que entre 3 jogos na sequência e não jogue bem 3 jogos seguidos, cara, tem uma fila ali de gente muito boa no banco de reservas esperando para entrar. Ah, mas não tem o centroavante com características de centroavante. Tá aí o Bruno Henrique para dizer, não é que necessariamente você precise do centroavantão típico e tal. Então, assim, é óbvio que o Pedro, pelas suas qualidades, tem condição de se tornar titular do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz fala isso no momento em que o afasta e que gera toda aquela polêmica. Agora, tanto o Pedro como qualquer um, para se manter titular do Flamengo com este elenco que o Flamengo tem, ainda mais depois das contratações feitas agora nessa última jornada de mercado, vai ter que jogar e entregar o tempo todo. Parou de entregar 3, 4 jogos, já se discute a titularidade. É isso aí, nação. Imprensa Esportiva traz todos os detalhes da vitória do Mengão no Maracanã, lotado, mais de 68 mil pessoas. O Flamengo aí que decidiu o primeiro jogo com 1-0, gol de Bruno Henrique. Que sempre ele, né? Rei dos clássicos, em jogos grandes, Bruno Henrique está presente, deixando o seu gol ou assistência. Hoje ele marcou um gol de cabeça. Flamengo que amassou, atropelou o Internacional no primeiro tempo. Rossi nem viu a bola perto dele quando o Flamengo estava amassando o Internacional. Não teve uma finalização do Inter no primeiro tempo. Então só deu o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo teve uma baixa de rendimento. Eu achei interessante que no primeiro tempo, tanto eu como a torcida também vaiou muito Emerson Royal. Muito abaixo. Estava inseguro, fora de ritmo, errando espaço. Você percebia o nervosismo dele. Eu acredito que tenha sido migué dele ali para sair no intervalo do segundo tempo. Eu acredito, eu particularmente dizendo minha opinião. Porque ele percebeu que ele estava mal. Ele viu que a torcida estava vaiando. Ele percebeu, ele não estava com coragem, ele não estava com confiança para cruzar a bola, para avançar. Muita chance ele teve de avançar e Luiz Araújo estava sozinho ali. Não conseguia alguém para tocar, tabelar e ele cruzar na bola. Péssimos cruzamentos. Bom, não é um Wesley da vida. Tá vindo agora, precisa de ritmo, precisa se entrosar com o time, precisa de confiança, que é o mais importante no futebol. Mas na minha opinião, Varela era e deveria ser titular. Tanto é que o Flamengo melhorou muito no lado direito quando o Varela entrou. Apesar de que o Internacional jogou bem o segundo tempo. Cresceu um pouco, porque ele estava muito recuado. Mas o Flamengo teve oportunidades com Cebolinha, entrada de Cebolinha no lugar de Samuel Lino. Carrascal entrou também, Pedro entrou. Teve aquela defesa do goleiro, quando Luiz Araújo chutou a bola ali com a perna direita, ele defendeu. Placar justo, na minha opinião, deveria ser 2-0 Internacional. Repetiu o que aconteceu em 2019. Internacional vai jogar o jogo da vida lá no Beira-Rio. Mas o Flamengo tem futebol, tem elenco, tem a inteligência de Felipe Luiz de controlar esse jogo lá no Beira-Rio, porque eles vão precisar sair para fazer o resultado. Então o Flamengo vai se aproveitar dessa oportunidade, já que tem 4 atacantes de velocidade: Samuel Lino, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu acredito que ele vai entrar com esse quarteto de ataque lá no Beira-Rio, justamente por causa disso. Pressionar em cima. E se o Internacional sair para o jogo, vai achar brechas ali para entrar na defesa do Internacional. Principalmente que no próximo jogo o Flamengo vai contar com Arrascaeta, o uruguaio mais amado e querido do Brasil, que estava suspenso nesse jogo. Então por isso que Felipe Luiz ele jogou com esses 4 atacantes aí. Talvez ele saque Luiz Araújo, porque ele gosta muito de Plata, porque Plata beira muito ali também a área. Mas enfim, independente de quem ele tire e quem ele vai colocar, eu acredito que a Arrascaeta será titular e vai ser importante, porque o Flamengo jogou bem, mas não tinha um meia para criar. E isso realmente fez falta. Acredito que também o futebol fica mais fácil de Pedro quando ele consegue receber mais bola. Consegue ter um meio de campo que dê a bola para ele e ele consiga fazer o gol. Tá com baixo rendimento, mas eu acredito com oportunidades. E com Saul, Carrascal, Arrascaeta dando essas bolas para Pedro, a qualidade dele é indiscutível, o melhor centroavante do Brasil. Vitória do Mengão,
Maracanã lotado. Agora pega o próprio Internacional nesse domingo aí, 18h30 no Maracanã. E quarta-feira, 21h30 no Beira-Rio. Flamengo que vai com essa vantagem de 1-0 no Maracanã. E você, torcedor do Flamengo, gostou do que viu? Flamengo amassou o Internacional, atropelou. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Créditos na descrição para ESPN Linha de Passe. Dito isso, saudações rubro-negras, abraços nações.